Olá, aluno! Seja bem-vindo. Eu sou o professor Igor Loureiro e nós estamos aqui reunidos para iniciarmos a análise em cima do assunto função do segundo grau. Assunto este que também pode estar presente na sua prova, portanto, apresentarei de forma objetiva tudo aquilo que é importante sobre função do segundo grau para que você consiga desenvolver e acertar as questões da sua prova. Portanto, a partir de agora, você vai acompanhar comigo os estudos sobre função do segundo grau. Vamos lá? Função do segundo grau é o nosso tema de hoje. E toda função do segundo grau pode ser representada de forma geral por f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Qual é a atenção que eu chamo aqui para você? Quando eu falo de função do segundo grau, temos a importância aqui de dois coeficientes. Coeficiente A e o coeficiente C. Perceba que o coeficiente A é aquele que está relacionado com a variável ao quadrado. E o coeficiente C é um termo independente. Desculpa, não quero que corte não para ficar bem natural, tá? Vamos lá. Coeficiente A é o valor que multiplica a variável ao quadrado. Coeficiente C é o termo independente. E qual é a leitura que a gente faz? Se o coeficiente A for positivo, a parábola, porque quando se fala em função do segundo grau, falamos em parábola, diferente da função do primeiro grau, porque função do primeiro grau falamos em reta. Então, na função do segundo grau, quando o coeficiente A é positivo, a parábola terá concavidade para cima. Beleza. E professor, se o coeficiente A for negativo, se ele for negativo, a parábola terá concavidade para baixo. E qual é a importância do coeficiente C, que é um termo independente, que não se relaciona com variáveis? O coeficiente C indica o ponto em que a parábola corta o eixo y. Exemplo, temos aqui a função f de x é igual a x ao quadrado mais 9x mais 14. Nessa função, dá para saber que meu a é igual a 1. Está aqui um escondidinho, só que ele nunca vai aparecer, porque 1 vezes x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. O meu b nessa função do segundo grau é 9. E o meu coeficiente c vale 14. E o que a gente já aprendeu? Opa, esse a é igual a 1, ele é positivo. Então, a parábola terá concavidade para cima. Maravilha! Coeficiente C vale 14. Então, eu já sei que a parábola corta o eixo y exatamente no 14. Beleza. Olhando a função, já dá para saber que temos uma concavidade voltada para cima e também dá para perceber que a parábola cortará o eixo y no ponto 14, que é no coeficiente C. E daí? E daí que temos outras coisas importantes a observar sobre função do segundo grau, como o conceito de zero ou raiz da função do segundo grau. Professor, mas eu trabalhei com esse conceito na função do primeiro. Eu sei, e vai continuar trabalhando na função do segundo grau sem problema nenhum. Até porque, quando nós falamos sobre zero ou raiz da função, qual é o conceito? Eu zero uma variável para encontrar a outra. Lembrando também que se eu estou trabalhando com zero ou raiz da função do segundo grau, se é uma função, eu sei que todo f de x é igual a y, e aí eu construo a seguinte relação: y é igual a x ao quadrado mais 9x mais 14, tendo esta função aqui como nosso exemplo inicial. Construímos uma equação que na do primeiro grau chamamos de equação da reta, podemos chamar carinhosamente, por que não, de equação da parábola, porque eu estou falando de uma função do segundo grau. E aqui o conceito do zero raiz é, se eu quero saber onde a parábola corta o eixo x,
é só zerar a outra variável, zerar o y. Quando eu zerar o y, vai ficar 0 é igual a x ao quadrado mais 9x mais 14, ou seja, eu sei que você tem toque, você gosta de ler assim, ó, x ao quadrado mais 9x mais 14 é igual a 0. Aí você passa a ter uma equação do segundo grau para resolver. Nessa equação do segundo grau, meu A vale 1, o meu B vale 9, o meu C vale 14. Não custa nada relembrar como é que funciona a análise em cima de delta. Vamos relembrar? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B ao quadrado, então fica 9 ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 14. Delta é igual a 9 ao quadrado, 81. Daqui para cá, uma sequência de multiplicação que eu começo a partir do menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 14 dá menos 56. 81 menos 56, o delta deu 25. Comemore, né? Delta dando um quadrado perfeito, fica tudo mais bonito de se ver numa equação do segundo grau. Para encontrar o valor de x das raízes, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Famosa fórmula de Bhaskara que a gente está trabalhando aí para não cair no esquecimento. X é igual a menos b. Se o b era 9, é menos b, é menos 9, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 25, sobre 2 vezes a. O a vale 1, então 2 vezes 1. Jogando para cá para cima, teremos x é igual a menos 9, mais ou menos raiz de 25, 5, sobre 2 vezes 1, que dá 2. Vamos às duas raízes. Primeira raiz x', segunda vou chamar de x2'. Na primeira raiz x', eu faço menos 9 mais 5 sobre 2, que dá menos 4 por 2, menos 2. E a segunda raiz, menos 9, menos 5 sobre 2, que dá menos 14 por 2, menos 7. Beleza? Então eu já sei que a parábola ela vai cortar o eixo x nesses dois pontos, no menos 2 e também no menos 7. Maravilha, guarda essa informação, tá? Vai ser importante. Vamos só recapitular. Nessa função eu terei a parábola com a concavidade para cima. Vai cortar o y no coeficiente c, que é 14. Vai cortar o eixo x no menos 2 e no menos 7. Beleza. Detalhe. Caso você se esqueça do coeficiente c, que é o ponto em que a parábola corta o eixo y, dava para você usar o conceito de zero. Se eu quero saber onde a parábola corta o eixo y, era só zerar o x na equação. Se eu zerar o x, só para você observar, 0 ao quadrado dá 0, 9 vezes 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0, então o teu y seria 14. Ou seja, a parábola corta o eixo y realmente no coeficiente c. Tudo bem? Que é no 14. Essas informações a gente vai usar para poder traçar a ideia gráfica dessa função que nós estamos utilizando como exemplo. Maravilha? Show de bola! Vamos então agora para a próxima tela. Comportamento da parábola. Isso é bem importante, afinal, quando você fala sobre uma função que tem a concavidade para cima, é necessário você fazer uma análise também para poder entender o que está acontecendo naquela função em relação ao que demonstra o discriminante, que é o famoso valor de delta. Então vamos começar a perceber o comportamento da parábola, associando a ideia do coeficiente a com o valor do discriminante daquela função do segundo grau mencionada. Assim como, de forma geral, apresentando para você todas as possibilidades, tá? Primeiro entenda o seguinte.
Quando a gente desenvolve uma equação do segundo grau, e eu falei para você o quanto é importante aprender a equação do segundo grau para desenvolver função do segundo grau. Quando você resolve uma equação do segundo grau, você tem a possibilidade de resolvê-la através da fórmula de Bhaskara. E quando você resolve pela fórmula de Bhaskara, vai aparecer o famoso delta na tua frente. E o delta pode ter três tipos de comportamento. Eu posso ter um delta, que é o que a gente chama de discriminante de uma equação. Um delta positivo, um delta nulo ou um delta negativo. Qual é o efeito prático disso? Vamos lá. Se o teu delta é positivo, numa equação do segundo grau, você terá dois valores diferentes para x. Para uma função do segundo grau, isso vai representar o seguinte conceito. A parábola, ela vai cortar o eixo x em dois pontos distintos. Porque quando o delta é positivo, essas raízes, têm valores diferentes. Portanto, a parábola corta o eixo x em dois pontos distintos quando o delta é positivo numa função do segundo grau. Agora, quando o delta é igual a zero, o que acontece? O valor das raízes é idêntico. Logo, não dá para você imaginar a parábola cortando o eixo x em dois pontos diferentes, porque os valores de x são iguais, então não dá para cortar em dois pontos diferentes. Então, o que a parábola passa a fazer? Ela passa a tangenciar o eixo x em um único ponto. E, professor, quando o delta é negativo, não dá para extrair raiz quadrada de número negativo. É exatamente isso. Então, não há x que satisfaça aquela relação. É isso mesmo. Como não há valor para x, porque estamos trabalhando função do segundo grau, que só admite numa ideia de equação do segundo grau soluções reais, quando o delta é negativo, não há valor de x que satisfaça aquela relação. Então, se não há valor para x, não tem como a parábola nem cortar o eixo x e nem tangenciar esse eixo. Logo, a parábola ela vai flutuar. Então, a parábola ela flutua quando o delta é negativo. Beleza? Então, temos aqui a apresentação dos casos, ao todo são 6. Primeiro caso, A positivo e delta positivo. Vamos lá. Temos aqui um eixo x, A positivo com cavidade para cima, delta positivo corta o eixo x em dois pontos distintos. Então, você teria este comportamento aqui, ó. Parábola voltada com a concavidade para cima, porque o A é positivo. Delta positivo é porque isso corta em dois pontos distintos o eixo x. Segundo caso, A negativo e delta positivo. Temos aqui um eixo x para representar a ideia. A negativo com cavidade para baixo. Delta positivo corta o eixo x em dois pontos distintos. Beleza. Terceiro caso. A positivo com cavidade para cima. Delta nulo vai tangenciar o eixo x em um único ponto. Então, teremos a seguinte representação. Com cavidade para cima, tangenciando o eixo x em um único ponto, porque os valores são iguais para x. Afinal, o delta é igual a zero. Quarto caso, A negativo e delta nulo. A negativo com cavidade para baixo, delta nulo tangencia o eixo x em apenas um único ponto, porque os valores das raízes são iguais. Quinto caso, A positivo com cavidade para cima, delta negativo. Opa, parábola flutuando. Então teremos a seguinte esquematização: eixo x
concavidade para cima porque o A é positivo, mas como o delta é negativo, não há valor de x que satisfaça aquela relação, então a parábola nem corta e nem tangencia o eixo x, ela fica flutuando. E sexto e último caso, A negativo, concavidade para baixo, delta negativo, parábola flutua. Então temos aqui um eixo x, A negativo, concavidade para baixo, delta negativo, não há valor de x que satisfaça a relação, portanto a parábola fica flutuando. Maravilha? Perfeito. Temos então os 6 casos apresentados para você sobre comportamento da parábola em relação ao coeficiente A e ao valor do discriminante. E agora vamos para a próxima informação. Vértice. Quando a gente fala sobre vértice, temos aí algumas coisas a tratar, né? Vamos então fazer o seguinte. Sem perder a objetividade, o vértice nada mais é do que o ponto de curvatura da parábola. Opa! Toda parábola tem um momento que faz a curva. E esse ponto em que a parábola faz a curva é o famoso vértice. A gente estuda o vértice quando se trata de uma função do segundo grau. Então, o vértice representa o ponto de curvatura da parábola. Se o vértice representa um ponto, é porque ele é um par ordenado. E se ele é um par ordenado, todo par tem sempre a mesma ordem, valor de x e valor de y. Mas como esse par é do vértice, esse x recebeu o nome de x do vértice e esse y recebeu o nome de y do vértice. Por isso que eu coloquei aqui para você, ó, o vértice é um par ordenado formado por x do vértice e por y do vértice. Mas, professor, eu lembro que tem fórmula, tanto para o x do vértice, como também para o y do vértice. Exatamente. Mas vamos relembrar aqui o que aconteceu com a função para poder encontrar cada um deles? Temos a função f de x é igual a x ao quadrado mais 9x mais 14, que é a função que a gente está utilizando como exemplo. Todo f de x é igual a y, portanto, y é igual a x ao quadrado mais 9x mais 14. Nessa função, o A é 1, o B é 9 e o C vale 14. Lembram disso, né? Já sei então que a parábola terá concavidade para cima, porque o A é positivo, e também já sei que a parábola vai cortar o eixo y no ponto 14, porque é no coeficiente C. Lembrando que quando a gente resolveu essa equação, porque para saber x zeramos y, ficou x ao quadrado mais 9x mais 14 é igual a zero. Nós encontramos o delta sendo igual a 25 e também encontramos outra informação importante. Qual é? As raízes. X' deu menos 2, x 2' deu menos 7. Já sabendo então que a parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos distintos, porque o delta é positivo. Beleza. Agora sim, a gente vai trabalhar o vértice. Lembrando que o vértice é um par ordenado formado pelo x do vértice, que tem a fórmula menos b sobre 2a, e o y do vértice, que tem a fórmula que é menos delta sobre 4a. Então dá para representar assim também o nosso vértice, o nosso par ordenado. Trabalhando esse conceito do vértice, primeiro eu vou trabalhar x do vértice menos b sobre 2a. O meu b é 9, como é menos b, fica menos 9 sobre 2a. O meu a vale 1, 2 vezes 1. Então é menos 9 por 2, que dá menos 4,5. Y do vértice, menos delta sobre 4a. O meu delta era 25, menos delta, menos 25.
sobre 4 vezes A, que é 1. Então, dá menos 25 sobre 4 vezes 1 dá 4. Menos 25 por 4 dá menos 6,25. Pronto. Está aqui o teu x do vértice, está aqui o teu y do vértice. Portanto, o nosso vértice tem o seguinte para ordenado. Menos 4,5, menos 6,25. É ali que a parábola fará a famosa curva. Beleza. E aí, professor, o que está faltando? Está faltando eu só explicar para você duas outras coisas. A importância do que é um x do vértice, o que é um y do vértice, e depois caracterizar essa função graficamente para finalizar de maneira bem objetiva função do segundo grau. Vamos então para a próxima tela. Já está apresentado aí para você o que é o x do vértice, o que é o y do vértice. Vou apagar aqui algumas informações só, outras eu vou deixar, você vai entender o porquê daqui a pouco. Na verdade, já vou falar. A gente vai representar graficamente daqui a pouquinho aquela função que eu dei como exemplo, que era f de x é igual a x ao quadrado mais 9x mais 14. Então, vou deixar aqui só essas informações já registradas, porque elas serão relevantes na hora de caracterizar a nossa relação gráfica, tá? Mas, olha, voltando aqui ao tema do vértice, temos o tal do x do vértice, temos o tal do y do vértice. O que é o x do vértice? O x do vértice, ele representa o eixo de simetria da parábola. O que é isso? Moleza. Ele divide a parábola em duas partes exatamente iguais. Exemplo. Vamos supor que você tem aqui uma função representada, sendo ela uma função do segundo grau. Beleza. O x do vértice é isso aqui, ó. Finge que está simétrico, né? O x do vértice é o famoso eixo de simetria. Ele divide a parábola em duas partes exatamente iguais. Tá vendo esse eixo de simetria aqui? É aqui, ó, que está o teu famoso x do vértice. Então, o x do vértice tem essa finalidade. E se você parar para perceber, ó, nesse caso que eu coloquei aqui, o x do vértice representa um ponto médio entre as raízes, porque ele é um eixo de simetria. Então, ele vai dividir esse intervalo aqui de dois pontos em duas partes exatamente iguais também, sem problema nenhum. Dá até para poder encontrar o x do vértice nessa situação, porque as raízes foram menos 2 e menos 7. Vou somar e vou dividir por 2. Logo, meu x do vértice seria menos 2 mais menos 7 dá menos 9. Menos 9 por 2 dá menos 4,5. Ah lá, o mesmo valor do x do vértice que eu havia encontrado. E dá até para, a partir daí, encontrar o meu y do vértice. Lembra que ficou y é igual a x ao quadrado mais 9x mais 14 naquela função? Se eu substituir esse x aqui dessa função por menos 4,5, que é o x do vértice, eu vou encontrar o y correspondente, que é o y do vértice. Então, o y do vértice vai ficar x ao quadrado, agora é menos 4,5 ao quadrado, mais 9 que multiplica menos 4,5, mais 14. Menos 4,5 ao quadrado dá 20,25. Mais 9 vezes menos 4,5 dá menos 40,5. Mais 14. Fazendo conta, 20,25 menos 40,5 dá menos 20,25. Mais 14. Isso dá menos 6,25. Exatamente o valor de y do vértice. Tá bom, professor? Já entendi então que o x do vértice representa um eixo de simetria. Ele divide a parábola em duas partes exatamente iguais.
E qual é a importância do y do vértice? Permite identificar o mínimo ou o máximo que a função assume. Quando a parábola tem a concavidade para cima, é porque o teu A é positivo. Não dá para identificar o valor máximo que ela assume, porque a função fica subindo, 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 mas dá para saber o valor mínimo que ela assume. Quem vai te dar esse mínimo? Y do vértice. Então, qual é a ideia? Quando A é positivo, você identifica o mínimo que a função assume. E quando A for negativo, é só pensar na concavidade para baixo. A função ela diminuiria, diminuiria, diminuiria. Não dá para encontrar o mínimo que ela assume, mas daria para encontrar o seu máximo. E quem vai dar o máximo? Está lá, o y do vértice. Então, quando A é positivo, você encontra o mínimo. Quando A é negativo, você encontra o máximo da sua função. Beleza? Maravilha! Agora, para poder fechar, vamos representar graficamente o nosso plano. Temos as informações necessárias aí já dispostas para poder representar a nossa função, tá? Vamos lá. Temos aqui a nossa função, que eu vou colocar aqui novamente como exemplo para você não se perder. As informações eu já deixei separadas, né? Vale ressaltar isso daí. A função que nós tínhamos colocado como exemplo era f de x é igual a x ao quadrado mais 9x mais 14. E aí, qual foi a ideia estabelecida? O A é 1, positivo, concavidade da parábola para cima. O y será cortado no 14 porque o coeficiente c é 14. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A parábola tem que passar ali, beleza? Vai cortar o eixo x em dois pontos distintos, menos 2 e menos 7. Até porque o delta é positivo, beleza? Então, x, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Parábola passa aqui e aqui também. E aonde a parábola faz a curva? No vértice. O vértice é formado pelos pares menos 4,5, menos 6,25. Então, x menos 4,5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, aqui está o menos 4,5. Ali é o x do vértice. Y no vértice, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Aqui, mais ou menos, está o menos 6,25. Ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada é aqui o famoso vértice. Parábola vai fazer a curva ali. Aqui é x do vértice, aqui é y do vértice. E agora é só traçar a parábola. E olha lá, ó, que eu falei para você, o x do vértice, eixo de simetria. Pronto. Está representada graficamente a nossa função do segundo grau que eu dei como exemplo desde o início da nossa aula de hoje. Portanto, o que me resta agora é agradecer o seu empenho, agradecer a sua dedicação e dizer para você que você está no caminho certo e que falta pouco para você conseguir atingir o seu resultado, o seu objetivo, tá? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!